Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um E Agora, Doutora, aqui no Correio do Lago. Viram o tema de hoje? Muita gente sonha em receber aquela herança, sonha em ser surpreendido dizendo que tem uma herança a receber, mas poucos sabem que essa herança pode vir acompanhada de uma surpresa. Sim, dívidas. E agora, doutora, sou obrigada a aceitar uma herança que contenha dívidas, que contenha um passivo? Como é que isso funciona? Primeiramente, cumpre a mim, como advogada, esclarecer sobre o tema herança. Primeiramente, não existe herança de pessoa viva. A herança, ela só existe a partir do momento que a pessoa deixou de existir, que ela foi a óbito. A partir de então, discute-se o que ela deixou. Mas, doutora, o que exatamente é o que a pessoa deixou? Herança é composta de direitos, bens e obrigações. Isto porque existem alguns patrimônios que eles não são palpáveis, que eles não são materiais. Vou dar um exemplo para você. Uma conta no Instagram, um perfil no TikTok, uma conta, um canal no YouTube. Ele gera remuneração, mas ele não é algo material, eu não consigo palpar. Diferente de um terreno. O terreno, sim. O imóvel, a casa, esse sim, é um bem patrimonial. Entretanto, o bem, o espólio, que a gente chama no direito, ele é constituído também de obrigações, de passivos. Pode ser que haja uma dívida trabalhista, pode ser que haja dívidas com fornecedores, pode ser que haja uma dívida fiscal, porque quando se abre o inventário, é necessário colocar todas as negativas de débitos municipais, estaduais, federais e também trabalhistas. Ou seja, se a pessoa que faleceu, ela devia o IPTU, ela estava com o IPTU atrasado, estava com processo no fórum, estava devendo pensão alimentícia. Será que essa obrigação ela também não sobra para o herdeiro? Porque o herdeiro ele não vai herdar apenas os bens e direitos quando aquele que falecer deixou um passivo. Passivo é tudo que há que vai retirar patrimônio. O ativo agrega, o passivo retira. E se quem faleceu deixou dívidas? O herdeiro, o cônjuge sobrevivente, herda também essas dívidas? Essa é uma dúvida muito comum que assola muitas famílias, porque o herdeiro vai lá e já quer discutir os bens. Ah, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, mas quem vai assumir a dívida? Será que é o inventariante? Será que é o cônjuge? Então é bom a gente esclarecer que existem três caminhos quando a pessoa que faleceu deixou mais dívidas do que bens. Primeiramente, o herdeiro, geralmente ele não assume as dívidas. O que acontece? Essa dívida não vai ser paga? Ela vai ser paga, porém ela vai ser deduzida do patrimônio que a pessoa deixou. O que ocorre se vendeu todo o patrimônio e ainda restou dívidas? Nem sempre os herdeiros têm que se responsabilizar, a não ser que seja um contrato em que obriga-se os herdeiros e sucessores, que são alguns poucos contratos, acabou o patrimônio. Os herdeiros não precisam herdar as dívidas da pessoa que faleceu. Então, vai se descontar do patrimônio que a pessoa deixou. E se alguém tiver uma dívida a mais, infelizmente, foi com a pessoa. Mas o herdeiro, em hipótese alguma, deve falar assim: deixa que essa dívida eu pago. Por quê? Porque a dívida é do espólio. A dívida, ela não é do herdeiro. Mais uma dúvida que as pessoas me perguntam no escritório. Doutora, eu posso renunciar à herança? Eu posso renunciar só a parte da dívida e ficar só como bônus? Não. Ou você renuncia totalmente, ou você aceita totalmente. A gente chama isso de renúncia ao montemor. Quando o herdeiro simplesmente fala assim: não quero saber, não me interesso, estou renunciando. Pode renunciar à herança em favor da mãe ou do pai? Sim, pode. Entretanto, essa renúncia expressa quando eu quero renunciar em favor de alguém,
o imposto ele não é deduzido. A gente sabe que quando a pessoa vai a óbito, existe o ITCMD, que é o imposto causa mortes e doação. Aqui no estado do Paraná, esse imposto ele é avaliado em 4% sobre o valor do bem. Tá, doutora, mas você me falou que se tem dívidas, tem que deduzir a dívida. E o imposto, como é que fica? Nesses casos, vai se deduzir as dívidas e os financiamentos que estavam, e sobre o que sobrar, sobre o que de fato for para o beneficiário, que seja o seu cônjuge, ou algum filho, algum outro parente, sobre esse valor que sobra, vai incidir o imposto de 4%, que é o ITCMD. Existe também, importante vocês saberem, vocês que acompanham o quadro E Agora, Doutora, que a depender do estado, o valor do imposto ele pode ser alterado. Vou dar um exemplo. Em Santa Catarina, o imposto ele é progressivo, ele chega até 8%. Aqui no Paraná não, é 4% tabelado. Ao menos por enquanto. Pode ser que tenha eventualmente alguma alteração em razão da reforma tributária. Mas em Santa Catarina, o imposto ele é progressivo. De tanto a tanto é 1%, de tanto a tanto é 2%, e chega ao máximo de 8%. Isso porque cada estado do Brasil tem a sua tributação. Como o ITCMD ele é um imposto estadual, a alíquota, a porcentagem de imposto, ela vai variar de acordo com o estado em que se está discutindo esse inventário. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa que faleceu, ela tinha bens no Paraná e em Santa Catarina. Vai ter que ser declarado o imposto do Paraná aos bens do Paraná e o imposto de Santa Catarina nos bens que estão em Santa Catarina, porque ele não é unificado. É importante que a gente diga isso. Então, para finalizar, o inventário, a herança é composta de bens, direitos e dívidas. As dívidas vão ser deduzidas do valor dos bens que a pessoa deixou, ou seja, o credor ele vai receber em cima do valor da herança que foi deixada. Se a pessoa que faleceu não deixou bens, deixou apenas dívidas, é importante que você procure um advogado da sua confiança para entender se essa dívida se transmite ou não aos herdeiros e sucessores. Em regra, não se transmite, mas pode ocorrer um ou outro caso em que se transmite. Também é importante mencionar que, se a pessoa deixou financiamentos, analise no documento, na apólice, se há algum seguro prestamista. Por quê? Porque se há um seguro prestamista em caso de morte ou invalidez, esse financiamento ele vai estar automaticamente liquidado junto da certidão de óbito. Dica importante para vocês. E se não deixou nenhum bem, somente dívida, a gente chama de inventário negativo, porque não há nada o que ser partilhado. Para o próximo programa, e você que ficou até o final, nós vamos discutir sobre e quando a pessoa que faleceu deixou uma conta no Instagram e essa conta monetizava, ou ela recebia royalties, ou ela recebia pagamentos do YouTube, do TikTok. Como é que fica essa partilha? Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já deixa aqui nos comentários, deixa sua curtida. Não esquece de seguir o Correio do Lago no Facebook e no Instagram. E me siga também, alineketlin.adv. Esse foi mais um programa E Agora, Doutora. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.